A Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Agradecendo a Dom Oraini por esse espaço precioso aqui na Rádio Catedral, agradecendo também ao nosso diretor, cônego Marcos Bernardo, pela gentileza de nos oferecer este horário que nós dedicamos aqui, o Judiciário, através dos desembargadores João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves, a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, a conversar com os ouvintes da Rádio Catedral sobre temas ligados ao direito e à justiça. Hoje, com a preciosa colaboração do advogado Dr. James Walker, que está aqui contribuindo devido à ausência do desembargador Damasceno, que mais uma vez está lá cumprindo o seu dever no magistério como professor da UERJ, essa UERJ tão sofrida que durante tanto tempo ficou sem aula. Então vamos dividir um pouquinho essa sabedoria do desembargador Damasceno com os alunos da nossa querida UERJ. E ainda contando, lamentando a ausência do desembargador Antônio Carlos Esteves por um problema de saúde, que nós aproveitamos aqui para desejar um pronto restabelecimento. Os ouvintes podem participar e já começam a participar do nosso programa através do telefone 3231-3560 e também o WhatsApp 986852455. Aproveitem que o tema é um tema muito pedido pelos ouvintes: direito do consumidor. O que é o consumo? O que é o consumidor? O que é o bem de consumo? Quais são as relações de consumo? Hoje nós estamos aqui com uma advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Juliana Pereira, que também é diretora executiva de clientes da Qualicorp. Ela é também pós-graduada em contratos de responsabilidade civil pelo Instituto Brasiliense de Direito e ainda é pós-graduada pela Faculdade de Barcelona, Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, em Segurança e Vigilância do Mercado. Então vamos aproveitar hoje a nossa entrevistada para tirar todas as tuas dúvidas. Você é compradora, você comprou um produto, o seu produto não foi entregue, chegou com defeito. Vamos aproveitar e participar do programa, interagindo aqui com a nossa convidada, a quem eu saúdo, dando uma boa noite, professora Juliana Pereira. Seja muito bem-vinda. Boa noite, desembargador Ciro Darlan. Boa noite aos ouvintes da Rádio Catedral, ao advogado James Walker. É um prazer poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, mas também aprender aqui junto com dois grandes professores aqui do estado do Rio de Janeiro. Professora Juliana, a senhora recentemente deu uma conferência na Escola da Magistratura e nós soubemos que os juízes e os alunos que estiveram ali presentes ficaram encantados com o seu conhecimento, com a sua prática, com a sua experiência. E os nossos ouvintes pedem sempre que convidemos aqui para o nosso programa um especialista em direito do consumidor. São tantas as dúvidas que os nossos ouvintes têm. O que é relação de consumo, professora Juliana? Bem, primeiro eu acho que o direito do consumidor ele tem esse apelo popular porque ele está no dia a dia dos brasileiros, né? Nós acordamos pela manhã, usamos um creme dental, é uma relação de consumo. Acendemos uma luz, é relação de consumo. Então, na verdade, a legislação brasileira estabelece, desde 1990, que uma relação de consumo é quando existe de um lado um vendedor ou um prestador de serviço, ou um vendedor de produtos, ou um fabricante, né, ou um distribuidor, que tem essa prática habitual, né? Então, sempre uma dúvida, desembargador, às vezes aluno pergunta, olha, eu vou vender o meu carro para um colega, isso é uma relação de consumo? Não, não é. Por quê? Porque a pessoa física que está comercializando eventualmente um produto não pode ser considerada fornecedor. A lei diz, fornecedor é aquele que faz disso um hábito e tem disso a sua prática para arrecadar, né, seja para obter lucro ou para como uma prestação de serviço. E o consumidor
é sempre aquela pessoa física, né, que do outro lado, pode ser uma pessoa jurídica também, aí aprofundando mais à frente no tema, mas é sempre uma pessoa física que de uma maneira ou de outra remunera, paga aquele prestador, paga por aquele produto, né? Então esse, assim, de uma maneira muito, assim, simples, é a nossa relação de consumo. Alguém está vendendo? Sempre. Alguém está prestando serviço? Sempre. Alguém está comprando, pagando um contrato, uma conta de água, de luz, de telefone, um plano de saúde? Sempre. Doutor Ciro, é maravilhoso poder voltar aqui à Rádio Catedral, sob a sua liderança, e aqui nesse programa maravilhoso que é o Encontro com a Justiça, e com essa oportunidade de falar de direito do consumidor. É uma satisfação muito grande receber a doutora Juliana Pereira aqui, porque esse é um assunto recorrente, porque todos nós, em algum momento, ou a todo momento, nós somos consumidores. De uma coisa ou de outra, de um produto ou de um serviço, somos sempre consumidores. E está na ordem do dia, professora Juliana, uma questão que atinge a todos aqueles que viajam, que pegam um avião de uma forma ou de outra, ou a lazer, ou a trabalho, a questão das bagagens. As companhias aéreas agora vão sobretaxar bagagens e, nesse sentido, essas novas regras da bagagem estão inseridas no contexto do direito do consumidor? Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, o legislador brasileiro, ele outorgou as autoridades administrativas, sejam elas reguladoras, sejam elas as autoridades municipais ou estaduais, o poder de regulamentar o código. Então, respondendo à sua primeira pergunta, sim, o órgão regulador, o município ou o estado e até o órgão federal de defesa do consumidor, ele tem outorgado pela lei a prerrogativa de regulamentar. Né? Bom, dito isso, trazendo aí para o tema da regulamentação sobre bagagens, um tema polêmico, né? E eu diria que ele é polêmico, me permita a transparência, não necessariamente por regulamentar, é porque me parece que uma dúvida que há para os brasileiros é qual é a contrapartida que de fato o brasileiro vai ter nessa regulamentação. Me explico. Em vários países onde já se regulamentou a questão de bagagens, né, há uma contrapartida. Qual é a contrapartida? O consumidor que leva a sua própria bagagem em mão paga um preço menor. O consumidor que não leva bagagem, né, como eu, vim de São Paulo para o Rio, vou voltar para São Paulo, não necessariamente com bagagem, não economizo, porque a bagagem, ela tem um custo no transporte aéreo, né? Porque normalmente o custo é feito por peso de aeronave, enfim, todo um tema que não é o caso aqui. Então, eu acho que a grande polêmica que tem surgido em relação a essa regulamentação é porque não se vê os preços caindo das passagens aéreas e não ficou muito claro para o consumidor qual é a troca que está sendo feita. Olha, eu poderia acrescentar um ingrediente? Claro, como consumidor que sou. Eu acho que há um terceiro componente aí, que é o seguinte: a vida toda a aviação civil prestou esse serviço, dando o transporte da bagagem como inserido no preço, ou seja, nunca foi cobrado como um valor extra à parte. E elas sempre tiveram seus resultados financeiros, lucro, enfim. Como é que agora isso é transferido ao consumidor? Seria um sobrepreço? Seria desvinculado o preço da bagagem do preço da passagem? Isso parece ao consumidor final que está sendo uma sobretaxa no final das contas. Não pode parecer isso? Eu acho que essa é uma discussão bastante interessante, professor, no seguinte sentido. Por muito tempo, inclusive num país em que se teve uma inflação muito alta, vamos dizer assim, o detalhamento de custos e preços dentro de prestação de serviço, ou até mesmo a questão tributária, ela não era premente. Então, o que acontecia? Você tinha outras formas de conseguir maximizar lucros, porque você tinha uma inflação e aí você tinha uma ciranda financeira. Hoje, dentro do modelo que nós temos, há pouca margem para se aumentar muitos os preços,
há pouca margem para cirandas financeiras, então uma tendência de mercado começar a estratificar custos e preços. Então, isso, vamos dizer assim, é um perfil de racionalidade econômica de países desenvolvidos, não é? Normalmente, você monta o seu combo de viagem aérea, você monta seu combo em várias prestações de serviços dessa maneira. De novo, volto a insistir, o que nós precisamos amadurecer no nosso país é a transparência.